Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, mensageiras maravilhosas, tudo bem com vocês? Não perca esse vídeo por nada. Hoje, a pauta de hoje é terapia à luz da Bíblia. Você aí é uma terapeuta, você trabalha com o seu olhar aí para a palavra de Deus, você trabalha embasado nos teus princípios. Isso é muito importante. Nós sabemos que tem várias metodologias por aí, nós respeitamos todas, porém nós trabalhamos com a nossa terapia embasada na palavra de Deus. Olha só, a mensagem que eu trago hoje é para todas as mulheres, sem exceção, mas especialmente para as mulheres cristãs que trabalham como terapeuta especialista no universo emocional feminino. É um momento de reflexão, é um momento de autoconhecimento, especialmente aí sobre o nosso método TPM, que é o que nós trabalhamos e o que nós abordamos, sem idolatria, gente, porém honrando aí o único método que é específico para mulheres que trabalham com técnicas embasadas e fundamentadas na Bíblia, na palavra de Deus, o livro mais antigo do planeta Terra e ao mesmo tempo mais atual que o último jornal que saiu hoje. Eu vou lendo aqui na minha colinha porque eu anotei muita coisa e não quero deixar passar nada, então preste bem atenção, fique ligadinho aí que você vai virar muitas chaves aí para você hoje. Uma coisa que eu quero enfatizar aqui, todas as respostas que nós procuramos está aqui nessa inerrante palavra. Por isso é preciso ter discernimento para não ser engodado por qualquer pensamento, ideologia, opinião alheia. Pois quem está ocupado com o reino não tem tempo para criticar ou avaliar, diagnosticar o trabalho de ninguém. Olha só, se você ainda tem dúvidas sobre essa linda profissão ou sobre a maneira que você vai exercer o seu chamado, essa é a hora de ficar aí ligadinha, aí não perder esse vídeo por nada. Em primeiro lugar, há quem diga aí que terapia não é de Deus, que tem entrado nas igrejas aí como forma de ocultismo, idolatria. Nós respeitamos quem trabalha com outras metodologias, deixamos isso bem claro aqui, pois essa não é a nossa pauta. Temos aí vários colegas que trabalham aí com as emoções, que trabalham com outras metodologias. Temos o psiquiatra, psicólogo, psicoterapeuta, psicanalista, os terapeutas que nós respeitamos, mas hoje a nossa pauta é sobre o método em que nós trabalhamos. Porém nós queremos aqui compreender e compartilhar com você a preciosidade que é essa profissão, reconhecida aí por todos os órgãos de saúde. Gente, a Bíblia é um livro terapêutico. Olha só, estudos científicos comprovam que uma pessoa que tem depressão profunda, se ler a Bíblia 3 vezes por semana, meditar durante 4 meses, ela sai literalmente da depressão. Por aí já começa o nosso raciocínio. Jesus era muito pedagógico. Jesus amava ensinar por parábolas para que as pessoas pudessem entender com clareza a sua mensagem. Jesus também gostava de usar técnica, gente, curar as pessoas, como por exemplo fazer um lodo com o cuspe para curar um cego. Olha aí, gente, Eliseu foi orientado por Deus para mandar um mensageiro pedir a Naamã que mergulhasse por 7 vezes no Rio Jordão para que ele fosse curado. Em 2 Reis 5:14, eu vou citar alguns exemplos bíblicos que respaldam essa linda profissão que você deve se orgulhar de ter. É por isso que ela é tão cobiçada e tão perseguida e ao mesmo tempo muito prazerosa. Lá em Atos 19, 11 e 12 diz que Deus concedeu a Paulo o poder de realizar milagres extraordinários quando colocava sobre os enfermos os seus lenços e aventais, e esses eram curados. E eles eram curados e saíam os espíritos malignos. Olhem que técnicas maravilhosas. Jesus não precisava disso, bastava uma palavra, um estalo. Mas não, ele queria usar essas técnicas e nós respeitamos e aprovamos e aplaudimos. Vocês acham que se Deus quisesse curar com um sopro, uma palavra, ele não curava? É claro que sim. O nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou sonhamos. Quando Marta estava afadigada com muitos afazeres, Jesus chamou a sua atenção dizendo: Marta, Marta, por que estás afadigada? Maria escolheu a melhor parte, dela não será tirada. Isso é, Maria fazia terapia gratuita com Jesus. E era ela quem sempre estava ali aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. Lá em 1 Reis 19, do 1 ao 7, a Bíblia nos fala sobre o profeta Elias, que teve sérias crises de depressão. Em Mateus 11, capítulo 11, versículo 1 ao 9, fala também do profeta João Batista. Elias chegou a pedir a morte.
O apóstolo Paulo também passou por momentos de depressão. O salmista Davi teve vários exemplos na Bíblia, Neemias. E aí você me pergunta, como eles saíram desse lugar de dor e sofrimento? A Bíblia diz que Deus mostrou a ele a sua história, atribuindo a ele o valor ao seu passado, especialmente fazendo ele se conscientizar do seu comportamento, do seu comprometimento com o futuro. Deus se preocupa sim com o seu passado, seu presente e seu futuro e as suas emoções. O próprio Jesus declarou: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Jesus poderia curar com uma palavra, pois ele era 100% homem, mas 100% Deus. Ou com um estalo, porém ele queria ensinar algo com isso, com a prática, com as técnicas, com o que você aí desejar falar, com as parábolas. Ele achava melhor fazer assim, porque as pessoas iam compreender melhor as palavras, a atitude dele, e isso ia ensinar algo para as pessoas, pois Jesus era muito pedagógico. Naquela época havia muitas crenças entre os gregos, então cuspir era uma maneira de afastar os maus espíritos, ou apaziguar os deuses, ou até mesmo curar as pessoas. Então Jesus usou essa técnica para que eles pudessem entender o processo daquela cura. Lá em Mateus capítulo 10, versículo 1, em Marcos 3 e 15, Lucas 9, do 1 ao 2, Jesus conferiu aos seus apóstolos o poder de curar toda enfermidade, todo mal. Assim eles saíam anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Deus deu autoridade, Deus delegou uma missão a eles, e Deus deu a eles o poder de curar as pessoas. É por isso que Deus te fez um chamado específico e te curou, permitiu que um profissional da saúde te guiasse nesse processo de cura, para que através da sua história você também levasse essa boa nova aos que necessitam de cura. E é por isso que essa profissão tão linda e tão rica, ela se linka com o nosso propósito maior, que é levar aí a palavra de Deus até os confins da terra, fazer a missão, amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Mas não tem de jeito nenhum, quando você não se ama, não tem como você amar o seu próximo, você precisa se amar primeiro. Então, fique tranquila que quem te chamou e te capacitou para essa missão tão linda, que é ser um instrumento de cura na vida de milhares de mulheres encarceradas nas suas próprias emoções. Deus se responsabiliza por você, porque você está fazendo o ID de Jesus. Para resumir e finalizar aqui essa reflexão, vamos lembrar de alguns versículos bíblicos que nos respaldam ainda mais. Em Provérbios 17, 22, nos diz assim: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Olha a importância de nós mantermos a cura emocional, o cuidado com as pessoas, com as suas emoções, como é precioso ser um instrumento de Deus para guiar as pessoas aí para uma cura, para uma libertação. Em 3 João 1 e 2, nos diz assim: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a sua alma. Em Êxodo 15 e 26, nos diz assim: eu sou o Senhor que sara. Em 1 Coríntios 10 e 31, nos diz assim: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa, fazem tudo para a glória de Deus. Se a tua profissão glorifica a Deus, se o que você está fazendo está glorificando a Deus, continue fazendo. Porque é como quando Jesus foi curar o cego, e as pessoas perguntaram: Senhor, mas ele pecou? Quem pecou? Foi seus pais que pecaram? E Jesus disse: não, eu permiti que ele fosse assim para que a minha glória fosse exaltada sobre a vida dele. Então o importante é que Deus seja exaltado em tudo quanto nós fizermos, e tudo que nós fazemos que seja para a glória de Deus, que nós façamos as coisas ao nosso próximo como se fosse o próprio Jesus. Jesus perguntou ao cego: o que queres que eu te faça? Você acha que Deus precisava perguntar alguma coisa para o cego? Deus sabia o que ele queria. É claro que Jesus sabia o que ele queria, porém Jesus queria que ele refletisse qual era realmente a necessidade que ele tinha no coração dele, se realmente era ser curado. Bom, gente, a terapia nada mais é do que conscientizar a pessoa dos seus valores, como Jesus fazia, usava técnicas para que através delas a pessoa sentisse a facilidade de entender e reorganizar as suas emoções. A saúde mental é prioridade. Deus
nos chamou e nos otorgou esta missão. Deus deixou a medicina do corpo e também da mente. Como vocês sabem, eu fui cabeleireira aí há mais de 15 anos, ajudei várias mulheres aí com a sua autoestima, com a sua beleza exterior, com mudanças na aparência exterior. Mas, por um momento, eu senti a necessidade de ajudá-las à transformação interior, de dentro para fora, ouvindo tantas histórias, chorei com muitas mulheres, sorri com muitas mulheres, vivi muitas experiências dentro daquele salão, mas eu senti a necessidade de ser usada por Deus para um propósito maior, para fazer diferença na vida das mulheres. E então eu comecei a orar a Deus, eu falei, Senhor, mas como que eu vou ajudar essas mulheres, sendo que eu preciso de cura interior, eu tenho tantas coisas mal resolvidas dentro de mim. E o Senhor, até que anos depois eu vim para a França, tudo planejado por Deus, arquitetado pelo mestre, e aqui eu encontrei com essa metodologia. Na verdade, eu já tive outras oportunidades, queria muito, anos atrás, fazer psicologia, vi algumas propagandas terapêuticas, mas nada me chamava atenção. E esse projeto do TPM me chamou a atenção por ser embasado na palavra, o único método que é completo, que tem começo, meio e fim, e te dá aí autonomia para você lidar com as suas emoções, saber reorganizar, gerenciar as suas emoções. E estou aí trilhando uma jornada de muita experiência de cura para poder então ser um instrumento aí na vida das mulheres. Um dia Deus me deu uma visão num grupo de mulheres dentro da igreja, que mulheres, era uma reunião de círculo de oração, tinha mais ou menos umas 50 mulheres, e de repente Deus me mostrava aquelas mulheres, senhoras de idade, com 20 anos, 30 anos ali de igreja, entrando arcadas por limos, enrolada em limos, gente. E Deus me mostrava, o Espírito Santo me falava, essas mulheres estão presas nas suas próprias emoções mal resolvidas. E eu senti o forte desejo, acendeu muito mais a chama de ajudar essas mulheres. Mas eu falei, meu Deus, como eu vou ajudar se eu estou precisando de ajuda? Mas saiba que tudo tem um momento certo, há tempo para todas as coisas, embaixo do céu, em cima da terra. E a sua hora, o meu momento chegou e eu estou aí trilhando essa jornada de transformação. Nós somos aí, nós precisamos evoluir, como a Bíblia diz, nós precisamos renovar nossa mente. E é isso que nós estamos fazendo, estudando aí, para poder somar na vida das mulheres. E me acendeu ainda mais nessa chama de levar essa palavra de transformação para milhares de mulheres. E Deus me presenteou aí com o método TPM, que é o único método, que trabalha com esse processo de 10 sessões, que tem aí essa caminhada, essa jornada, guiando as mulheres para esse processo aí, que tem começo, meio e fim. E você sai aí dessas sessões com autonomia e recursos para lidar com seus conflitos diários, em constante evolução. Nós levamos aí autoconhecimento, e você vai aprender a acessar conhecimentos que vai mudar e transformar a sua vida, assim, você nunca mais será a mesma mulher. Desde que eu conheci o método TPM, eu não sou hoje a mesma mulher que eu era lá no passado. E estamos aí. Vai mudar sua percepção sobre ser mulher, sobre o ser humano. A nossa profissão é a única que pode te oferecer acolhimento, amorosidade, ela te oferece um lugar seguro, você vai estar ali à vontade, porque nós praticamos o não julgamento. Isso é muito importante, essa missão é muito linda. E para isso você precisa estar consciente do teu chamado, ter discernimento para saber o que é e o que não é de Deus para você. Há muitas críticas, muitas opiniões, muita gente se posicionando. Eu acredito que quem está fazendo uma missão, quem está cuidando, quem está aí produzindo, não tem tempo, para ficar criticando quem está fazendo, quem está somando, pois são aí milhares de testemunhos de transformação. Nós sabemos sim que Deus, ele transforma, que Deus é o único que liberta, que salva, que cura, que batiza. Mas ele deixou a nossa profissão, ele deixou técnicas, ele deixou inteligência para o homem para poder fazer isso da melhor maneira possível. Assim como Deus, ele pode curar um câncer na hora. Ele decide muitas vezes não curar. Ele quer que a pessoa passe por um processo de quimioterapia, para que a pessoa cresça, evolua, aprenda alguma coisa com aquela cura, para depois ela aí somar na vida das pessoas, com aquela experiência que ela teve. Então, abra aí o teu coração, deixa fluir o teu chamado, não tenha medo. Claro que um pouquinho de medo é normal, é bom, te protege, mas vá com medo mesmo, porque Deus não se agrada de covarde. Quando nós nos acovardamos de falar sobre a palavra de Deus, de ajudar a pessoa, a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem não faz, ele peca. Então, se Deus te deu essa profissão linda, maravilhosa, como tantas outras profissões aí, de outros colegas que trabalham com as emoções, Deus nos deu para a glória dele. Então, faça com amor, faça com afinco, sabendo que é uma missão, que você foi chamado para um propósito maior, e
e que você precisa cumprir com destreza, e Deus vai te capacitar, porque de nós mesmos nós não temos nada, nós não fazemos nada, não temos poder nenhum, mas Deus nos delegou esse dom, Deus nos capacitou para estudar e exercer essa linda profissão que linka aí com o propósito de chamadas para libertar mulheres das prisões emocionais. Eu espero ter ajudado, esclarecido muita coisa para você hoje, e eu quero que Deus te abençoe, siga aí firme na sua caminhada, valente, erga a cabeça e faça aquilo que você foi chamada para fazer. Deus abençoe e até o próximo vídeo.